Porque você sabe exatamente o que precisa ser feito, mas continua no mesmo lugar. Você sabe que se você quer emagrecer, você precisa ir para a academia, você precisa ter uma alimentação mais saudável. Você sabe que se você quer receber aquela promoção do seu trabalho ou fazer uma transição de carreira, talvez você precise fazer um curso, uma nova especialização ou se posicionar de uma forma diferente. E ainda assim você continua sem fazer tudo isso. E talvez você já tenha tentado se culpar, acreditando que seja falta de foco ou disciplina, mas eu posso te dizer que existe um problema que é muito maior e mais profundo, e é isso que eu vou te mostrar hoje aqui nesse vídeo. A gente foi ensinado que a ação vem depois de mais conhecimento, então a gente estuda mais, assiste mais e consome mais. Porém, isso é apenas uma forma de se esconder e ir adiando o que precisa ser feito. Ou seja, você não está acumulando conhecimento, você está adiando as suas decisões, você está adiando dar o próximo passo, se escondendo nas desculpas que você mesmo inventou e falando que precisa de mais conhecimento, que você precisa de mais algo para dar certo. O que te impede de agir não é a falta de capacidade, mas é o bloqueio de permissão. O bloqueio de permissão, ele age simplesmente atingindo aqueles pensamentos onde a gente não se permite conhecer o novo, aonde a gente não se permite viver novas experiências, não se permite não ter todas as respostas e sair do lugar seguro que é o conhecido. Porque agir não é só fazer algo novo, mas é abrir mão de quem você é hoje para poder acessar essa sua nova versão. E eu tenho uma notícia para você. Não tem como avançar sem deixar essa sua versão recente para trás. Avançar significa sacrificar a vida que você tem hoje e é aí que entra o bloqueio de permissão. O nosso cérebro funciona da seguinte forma: ele gosta do que é familiar. Tudo que não é familiar, ele gera mecanismos de defesa para manter a gente no mesmo lugar. Então é por isso que a gente se auto-sabota tanto. Então ele libera ali os sentimentos de insegurança, dor, medo, para fazer com que você não siga em frente, porque ele foi criado para manter a gente vivo e não para manter a gente feliz. Pega isso daqui, tá, gente? Já até anota aí no seu caderninho. Repetindo, o nosso cérebro ele foi criado para manter a gente vivo e não para fazer a gente feliz. Então é por isso que toda vez que a gente se coloca em um movimento diferente e ele detecta que isso é desconhecido para ele, ele faz com que o nosso mecanismo entre em alerta, justamente para manter, para não sair do lugar, para fazer com que a gente fique ali no conforto, na zona de conforto. Então toda vez que você for avançar, ele vai fazer você entrar em dúvida, então nunca pense que é falta de capacidade, você consegue fazer qualquer coisa desde que você acredite. Então, para quebrar esse bloqueio de permissão e conseguir conviver de uma forma mais tranquila com ele, é necessário que você comece a entender como exatamente você funciona. Então, toda vez que você pensa naquele seu maior sonho, naquela maior meta que você deseja atingir, como você se sente? Quais são os seus maiores medos? Comece a anotar tudo isso e na frente desse medo você vai trazer coisas que te deixam confortável. Então, por exemplo, se você falar assim para si mesma que quer mudar de cargo, quer mudar de cargo, isso te assusta. Te assusta por quê? Aí você vai anotar ali por que que isso te assusta. E você vai colocar, mas o que que pode acontecer se você atingir tudo isso? Qual vai ser a segurança que você vai ter? Então você precisa ir quebrando toda a meta. Quando a gente fala na meta muito grande, parece assustador. Quando você fala de micro tarefas, parece muito mais tranquilo. Um exemplo até. Se você decidir que vai perder 10 quilos em 30 dias, o seu cérebro vai entender isso como uma ameaça constante. Por quê? Ele vai precisar poupar muita energia, ele vai entrar em alerta, ele vai ter que te manter vivo com menos caloria e com mais esforço, porque provavelmente se você entrar nesse ciclo de emagrecimento, você vai precisar se exercitar mais, o que não está acostumada, então é o incomum para ele, e você também vai reduzir ali, você vai entrar num déficit calórico, que vai deixar ele meio doido ali e vai começar a mandar esses alertas de insegurança, de irritação, de dúvida, de procrastinação, para te poder fazer você voltar para onde você estava. Então é por isso que algumas pessoas, quando elas têm um emagrecimento muito grande, a gente escuta ali aquele efeito rebote. Ah, fulana perdeu muito peso, mas aí engordou o dobro. É justamente por isso, porque ele vai sempre tentar te arrastar
para o que você era antes, principalmente pessoas que não conseguem manter a inovação como hábito. Então, dentro desse cenário, o ideal é que você não tente ser tão radical. Então, analisa tudo que você quer fazer, quebre em micro tarefas para você ir avançando cada vez mais, ao invés de se bloquear e não sair do lugar. Você vai trocar grandes decisões por micro permissões. Então, você vai cada vez mais quebrar esse bloqueio, se permitindo conhecer o novo, se permitindo avançar e tendo todo esse controle interno, onde você não vai se auto-sabotar. Então você vai estar eliminando todas as possibilidades de dar errado com algo que dê certo, com algo que te traga conforto, porque é isso que o nosso cérebro quer. Ele não gosta de funcionar sob pressão, ele gosta de estar em lugares confortáveis. Então, se você quebra essa meta em microações e micro permissões, ele vai entender que esse esforço não vai ser tão grande. Então, é muito mais tranquilo você perder 1 quilo por mês do que 10 quilos de uma vez. E é muito melhor você perder 1 quilo por vez e que daqui a 10 meses você tenha perdido os 10 do que você fique numa gangorra e não consiga chegar ali no seu objetivo final. Então analisa tudo que você deseja conquistar e cria esse ambiente de segurança emocional, porque se o nosso emocional não está preparado para avançar rumo a essas metas, esse bloqueio de permissão ele vai entrar com tudo juntamente com o nosso cérebro, liberando todos os mecanismos de proteção e auto-sabotando qualquer sonho que a gente esteja ali trabalhando para conquistar. Uma coisa importante dentro de tudo isso é você trabalhar a sua mentalidade. Como a gente conversou aqui agora, não tem como você avançar sem sacrificar a vida que você tem hoje. Eu vou até contar uma história da Luvi, que é uma escritora de um dos livros que eu gosto muito. Eu vou até deixar depois o livro aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem ler. Aonde ela conta que conforme a carreira dela foi ascendendo, ela entrou em ascensão, a vida dela mudou. Então ela não era mais aquela Luvi que tinha tanta liberdade e tudo mais. Ela passou a precisar de uma assessora, ela precisou de ter uma nova rotina. Inclusive, ela até conta no livro que para os amigos dela conseguirem encontrar com ela e tudo mais, precisaria falar com a assessora dela e não às vezes diretamente com ela. E ela falou que no início isso incomodava muito ela. Só que ela estava conquistando os objetivos e os sonhos que ela tanto queria. Então ela estava sendo ali uma escritora, onde ela tinha uma posição incrível, onde ela estava conquistando muitos sonhos, só que ela não queria pagar o preço, porque a vida dela mudou. E a mesma coisa vai acontecer com você, que vai acontecer comigo. Conforme a gente vai evoluindo e vai se desenvolvendo, que é o nosso objetivo, a gente tem que entender que essa vida que a gente tem hoje, que parece ser confortável, que a gente já conhece, não vai mais existir. Então, por exemplo, se você quer ter uma empresa, você vai ter colaboradores, então talvez problemas que você não tem hoje ainda, você vai passar a ter. Porém, confortos que você ainda não tem hoje, você também vai passar a ter. Então a gente precisa trabalhar essa mentalidade para entender sim que a nossa vida vai mudar, e é por isso a importância de você preparar todo o seu ambiente, todo o seu cenário e trazer essa segurança emocional para não deixar que esse bloqueio de permissão te traga para trás, sabe? Outra coisa também que eu gosto de mencionar muito quando a gente fala sobre esses assuntos é que geralmente assim, a gente se auto-sabota não só pela vida que a gente está deixando para trás, mas provavelmente por pessoas que vão ficar para trás porque não vão conseguir acompanhar esse nosso crescimento. E não é porque a gente não quer que elas continuem na nossa vida, é porque, infelizmente, os objetivos vão ser diferentes, as vivências vão ser diferentes e não vai fazer mais sentido. Então, a gente acaba também se auto-sabotando por esses motivos. Então, é legal você fazer toda essa análise para entender o que tá te travando realmente, sabe? Às vezes não é falta de conhecimento, como eu mencionei, é essas pequenas coisas que você não quer deixar para trás. Se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal. Se você deseja me acompanhar nas outras redes sociais, o link também tá aqui na descrição. Eu vou finalizar esse vídeo com uma pergunta. O que você sabe que precisa fazer, mas você ainda não se permitiu viver, que vai te aproximar de todos os seus sonhos? Então já responde essa pergunta aí no seu caderno, não precisa nem ser aqui para mim nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.